E aí, pessoal, mais informações sobre a montagem do grupo do Grêmio para 2023. Agora, zagueiros, o que podemos falar? Renato está trabalhando nos bastidores para a montagem do grupo. Está com ele a responsabilidade. E nós conseguimos algumas informações. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é para você que está com dificuldade para pagar aquela prestação do carro, aquela prestação do caminhão, o capital de giro, risco de busca e apreensão. O recado é da RS Assessoria. Não pague juros abusivos. Revise os seus contratos em até 80%. Na descrição do vídeo tem um link. Esse link leva para o WhatsApp da RS Assessoria, que vai lhe atender de graça para fazer o diagnóstico do seu problema. Isso mesmo, o diagnóstico é totalmente gratuito. Então ligue agora, converse agora pelo WhatsApp e não deixe esse assunto tomar conta do seu mês, sempre preocupando e deixando aquele sono cada vez pior. Aqui está a solução. RS Assessoria, nada de juros abusivos, revise os seus contratos de financiamento. Gente, vamos seguir falando sobre o principal assunto que vai tomar conta do noticiário tricolor nos próximos, pelo menos, 60 dias. A construção do grupo do Grêmio para 2023. Renato Portaluppi é o articulador. Nós estamos vendo o movimento dos dois candidatos à presidência do Grêmio, o Alberto Guerra e também o Odorico Roman, que tem falado muito em plano A, B e C com o Renato. E Renato está trabalhando. Leonardo Meneghetti trouxe uma informação hoje, tanto no seu canal do YouTube, como também lá nos Donos da Bola, falando de intervenção do Renato diretamente em dois nomes que nós vamos discutir aqui. E também é preciso falar de Walter Kahneman, porque o empresário dele está em Porto Alegre e algo pode acabar acontecendo aí nos próximos dias. Primeiro, a informação de Meneghetti. Uma fora do campo, outra dentro. Fora do campo, Renato quer Maicon trabalhando no departamento de futebol, ou como coordenador técnico, ou com algum cargo dentro da comissão técnica. Pode ser um segundo auxiliar ou algo desse gênero. Maicon, que se aposentou agora, tentou nessa temporada jogar no CRB, não conseguiu, acabou optando pela aposentadoria, é um ídolo do torcedor do Grêmio, o torcedor do Grêmio tem em Maicon uma grande figura e vai, a partir daí, vendo a possibilidade de Maicon voltando ao Grêmio, desta vez para trabalhar na comissão técnica. Não consigo ainda dizer o cargo que ele trabalharia, mas ele já conversou com um dos candidatos, o Odorico Roman foi ao Rio de Janeiro conversar com ele, e Renato teria, segundo a informação do Meneghetti, buscado informações sobre isso e já dizendo ao Maicon que gostaria de tê-lo aqui em Porto Alegre na temporada de 23. Este é o primeiro assunto. O segundo é Paulo Miranda. Renato teria conversado com Paulo Miranda, segundo a informação do Meneghetti, e ter dito para ele que gostaria de tê-lo mais uma vez em Porto Alegre. Paulo Miranda termina o seu contrato com o Grêmio no final desse ano, ele foi emprestado ao Juventude e paga ao Grêmio grande parte do salário, e aí o Paulo Miranda voltaria ao Grêmio para compor grupo, para refazer o grupo tricolor. O que o Renato está fazendo nada mais do que montando um grupo de jogadores para fazer um time. E aí ele está juntando peça aqui, peça ali, para ter um time competitivo, para enfrentar um duro Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro mais difícil da história, talvez. Sem nenhum time grande na Série B, com novos investimentos, e o Renato está pensando nisso, na montagem do grupo, e aí faz aqui uma opção ali. Eu particularmente não acho que o Paulo Miranda seja uma boa opção, mas o Renato, ele conhece muito essa forma de trabalho de grupo fechado, de ter conhecimento de um ou outro jogador, do que cada um pode dar para ele, e vai trabalhar dessa maneira. Não pensem vocês que não. A informação também trazida pelo Meneghetti é que, em princípio, o Paulo Miranda não gostaria de voltar
porque foi muito aqui criticado, lá em Caxias ele foi mal, o Juventude acabou caindo, e parece que a família teria feito a opção por sair do Rio Grande do Sul, tentar outros ares aí, para não viver sempre tensionado, como atualmente está aqui, tanto em Porto Alegre, como foi no episódio lá em Caxias do Sul, a opção acabou não sendo boa. Lembrando que o empresário dele é o Vinícius Prates, o mesmo empresário que é do Darlan, e aí talvez tenha outro caminho para ele, mas não tire de vista a ideia de ele voltar ao Grêmio dentro dessa construção de um grupo fechado, coeso e de jogadores que o Renato conhece para buscar o objetivo que parece ser, em primeiro momento, o objetivo do Grêmio parece ser ele se afastar desse risco, dessa zona de rebaixamento, né? O Grêmio precisa dar um passo à frente e o time do Grêmio tem esse medo e essa preocupação. E aí a gente chega ao segundo ponto, ou terceiro ponto deste vídeo, que é Walter Kahneman. Essa semana o empresário dele, o Martin, está em Porto Alegre para tratar definitivamente do fica ou não. Acabou a temporada para o Grêmio. Kahneman jogou muito pouco mais uma vez. É a terceira temporada que Kahneman não consegue fazer uma média alta de jogos. Essa relação, por exemplo, nós precisamos hoje pensar. Porque Kahneman custa perto de R$1 milhão. Perto de R$1 milhão. O Grêmio não vai ter dinheiro sobrando, apesar do executivo do Grêmio estar falando aí. Nós vamos fazer um vídeo sobre ele também, falando sobre possibilidades e possibilidades de investimento do Grêmio. Mas o que nós sabemos é que o Grêmio vai ter algumas limitações financeiras. Kahneman é do interesse de Renato que permaneça. Renato quer a permanência de Kahneman, Renato confia no Kahneman. Agora, esse modelo de investimentos do Grêmio, em determinado momento, vai cessar. Talvez o Grêmio não tenha a capacidade de manter o Jeromel a R$1 milhão, o Kahneman a R$1 milhão, o atacante que vem a R$1 milhão, o outro atacante mais R$1 milhão. Daqui a pouco tu tá com 15 milhões e não vai conseguir construir time nenhum para fazer enfrentamento, porque tu não vai conseguir pagar. É verdade que o Grêmio no último domingo, quando voltou lá naquele domingo aquele sábado contra a equipe do Náutico, o Grêmio voltou, né? O Grêmio voltou a receber 100 milhões. Isso é fato. O Grêmio botou 100 milhões na conta da noite pro dia. Isso dá 10 milhões por mês praticamente. Mas tem muita obrigação para trás, tem muita coisa que ainda precisa pagar e as coisas não são tão simples assim. Então me parece importante a gente pensar e avaliar sobre isso, porque está aí o ponto do Grêmio, está aí o ponto do problema, está aí talvez o grande norte das relações do Renato, e talvez por isso que o Renato esteja procurando, nesse mercado que não é tão caro mais, composição de grupo para ter um grupo coeso, forte, que possa enfrentar, sobretudo, o Campeonato Brasileiro da próxima temporada. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.